Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. Começando mais um Ponto a Ponto. Hoje, para muitos, quarta-feira de cinzas mesmo, né? Porque depois do Carnaval, a folia do Reinado de Momo, muita gente hoje nem vai ao trabalho. Pelo contrário, nós já estamos aqui para fazer o programa para você, mas com muita alegria, saúde e com pensamentos positivos para você e para todos nós. Hoje, quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023, hoje é o dia do auxiliar de serviços gerais. Como a gente precisa muito deles, bom dia, Paulo. Bom Pelo dia. seu semblante, você descansou muito no Carnaval. Eu li muito, eu me choquei muito com as notícias das violências em todo o Brasil, que é uma coisa desagradável. A gente quer Carnaval popular, coisa festa de povo. Sim. Me decepcionei um pouco com a situação até da minha cidade, né, que o Carnaval praticamente foi cerceado e impedido aí pelas forças públicas, inexiste. Perdeu-se, tentou-se perder tradição, né, que é uma situação muito triste. O Carnaval é uma festa de povo, uma festa de alegria, uma festa de felicidade, uma festa de amor, né? E não é uma festa de violência, de confusão, de tumulto, de bebedeira. Mas eu aproveitei para descansar muito, li muito, trabalhei muito e a gente não para, né? A gente tem atividades aí o tempo todo. Aliás, já no sábado tem aí a apresentação de 10 corais lá no Instituto Estado. 10 corais. 10 corais estarão se apresentando a partir das 3 da tarde. Fica aí o convite para vocês. Eu tenho até a lista aqui, ó. Lembrando que é na faixa. É graciosa, é na faixa, graciosamente. Olha, Madrigal Cantares, o coral da ABB, o coral Vozes de Itanhaém, Enoque Gomes, Ed Machado, Grupo Vocal Serenata de Amor, Grupo Vocal Belcanto, Grupo Ebenezer, coral da Igreja Presbiteriana Independente, Getsemane, coral Fênix, coral da OAB de Santos. Olha. Portanto, 10 corais estarão se apresentando nesse próximo sábado, já pós-ressaca de Carnaval, às 3 da tarde, tudo gratuito. Então, aproveita para dar um pulinho lá no Instituto. Aproveitando, quem estiver fora de São Vicente, mesmo de São Vicente, quiser acompanhar, o Café do Barão vai estar aberto. Vai estar aberto todos os dias. Dá para aproveitar, curtir, tomar um belo cafezinho. Hoje à tarde já abre de novo. Abrimos hoje a partir das 13, hoje à tarde, depois do programa. Não tem essa história de das 13 até as feriado. 18, não. Hoje é 13 às 18 e amanhã normal, sexta normal, sábado normal, das 9 da manhã até as 5h30 da tarde. O Café do Barão está lá com tapioca. É isso aí, com muitas outras delícias mais. Nós pegamos o programa de hoje para falar um pouco do que é a tradição do Carnaval. O Carnaval passou, ficou, mas muita gente falou, Edu, Carnaval não é mais o mesmo, não tem aquelas bandas, Banda Doroteia, os grupos tradicionais, os bailes de Carnaval nos clubes, até as pessoas dizendo assim, poxa, aqueles bailes que aconteciam na madrugada nas televisões, né, eram muito bacanas, não tem mais aqueles bailes, realmente, mudou demais, né? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre a tradição. O que é o Carnaval? Origem, tradições, as datas, onde, quando começou o Carnaval? Você sabe que o carnaval mais famoso, o carnaval vem de carnevale, né? Carnevale é uma expressão italiana, latina, que começou. E o carnaval mais famoso do mundo, curiosamente, não é o do Rio de Janeiro, como todo mundo pensa, é o de Veneza, quando se colocam os famosos bailes de máscara, que a cidade inteira se enfeita justamente para poder festejar essa festa pagã, mas com natureza religiosa, né? É uma alegria enorme e acontece todos os anos já, de centenas de anos, é uma tradição grande. O que é legal a gente falar, antes da gente passar os nossos oferecimentos, também os nossos patrocinadores, desejar uma ótima quarta-feira para todo mundo. Tivemos um misto de sol, muita chuva, tempo estranho, o clima realmente está mudado, mas Carnaval, o que é o Carnaval? Carnaval ou intrudo? A gente não sabia disso, Carnaval ou intrudo. São os 3 dias de festas que precedem a quarta-feira, hoje, de cinzas. É uma palavra de origem do latim, carnavale. Muito fácil das pessoas entenderem, o que significa dizer adeus à carne. Isso. Tá? Então, para que as pessoas entendam. O Carnaval chegou ao Brasil através das festas que ocorriam na Europa, principalmente na Itália e na França, no século XVII. Olha só, gente, século XVII, século XVIII. Século XVIII, está aqui embaixo, século XVIII. Tá?
Não, 17 mesmo, século 17. Século 17. Século 17. Pulou aqui e agora apareceu. As fantasias de Perrault ou de Colombina foram logo incorporadas ao carnaval brasileiro. No início, as festas de carnaval aconteciam nas ruas, com desfiles de fantasias, posteriormente passaram a ser realizados nos clubes. Aquilo que eu falei dos clubes que tinham aqueles bares de fantasia, bar de carnaval, onde eram tocadas as marchas, os sambas e os frevos preparados para os festejos, que é muito importante dizer que isso era uma tradição muito grande do carnaval. Tem até uma estampa aqui, né, uma ilustração, melhor dizendo, desenho de uma colombina e de um Perrault. Então, para quem lembra disso, vai curtir. A origem do carnaval está relacionada com determinados rituais fecundativos da terra, que eram organizados na passagem do ano e no início da primavera. No entanto, com o aparecimento do cristianismo, o carnaval perdeu um pouco o seu caráter simbólico e místico. Os bailes de máscara foram criados na França, apenas por volta do século XVII, mas rapidamente ficaram populares em outros países europeus. Durante o Renascimento, as festas carnavalescas atingiam uma grande popularidade, principalmente na Itália, em Roma e Veneza. No Brasil, apesar do carnaval ter grande componente turístico, ainda mantém sua espontaneidade, que se fortaleceu através do folclore popular, folclore que muita gente desconhece. E aí, se você pegar o carnaval no Brasil, hoje, né, atualmente, em algumas cidades se destacam nas festas de carnaval no Brasil, onde estão festividades consideradas uma das maiores do mundo. No Rio de Janeiro, por exemplo, são os desfiles das escolas de samba. Em Salvador, são os trios elétricos. Em São Paulo, as escolas de samba e os blocos de carnaval. Que são muito comuns. Muito comuns. Agora, Paulo, essa questão de a gente definir escolas de samba, muitas cidades perderam a tradição. Por exemplo, eu vou ao intervalo e o Paulo vai comentar depois, vamos mergulhar na história aqui. No Recife, o bloco Galo da Madrugada, que sai às ruas no sábado de carnaval, então, portanto, saiu no último sábado e vagueia pelo centro da cidade, já entrou para o livro dos recordes, como o maior bloco de carnaval do mundo. Isso é muito gostoso, Só né? que aqui na Baixada Santista, em São Vicente, nós temos as Babaianas. Que é mais antigo ainda. É mais antigo. 86 anos comemorou este último domingo os Babaianas ininterruptamente. E levava uma multidão, arrastava uma multidão, muitas vezes de mais de 100 mil pessoas. Aliás, a ideia do carnaval é justamente essa, não de confinar as pessoas como se fosse um clube. A ideia é expandir para que a festividade esteja nas ruas. Sim. As pessoas têm que ter acesso a isso, né? Então, os Babaianas tinham a tradição de sair do antigo campo lá do Mansueto Pierotti, que é o campo do São Vicente Futebol Clube, e tinham um traçado. No passado, elas passavam pela Praça João Pessoa, subiam ali a Rua 15 de Novembro, atravessavam a Praça Barão do Rio Branco e pegavam lá Presidente Wilson, quer dizer, tinha uma tradição. Depois, com o tempo, mudou-se tudo para a praia. E este ano, infelizmente, ela foi confinada no Itararé, embora tenha tido algum grupo que protestou, que ainda saiu meio revoltado, mas não agregou tanto, porque, na verdade, a ideia dos Babaianas era agregar. Nós tivemos, no último carnaval que eu fiz como secretário, nós tivemos 45 mil foliões nas ruas. 45 mil foliões em dados da Polícia Militar. Então, foi uma coisa linda, sem uma intercorrência, sem confusão, sem briga. A tradição dos Babaianas é os homens vestidos de mulher e o protesto político, né? Porque, na verdade, a função dos Babaianas era protestar contra situações absurdas feitas pelos políticos. A gente se divertia muito. A minha infância, eu lembro perfeitamente bem dos desfiles. Nós, inclusive, o Instituto fez uma homenagem aos Babaianas, publicando uma foto do bloco, passando em frente ao Instituto Histórico. Isso em 1959, faz tempo já, né, Eduardo? 59 para 23. Mas 86 anos de tradição. É uma pena que não tenha ido para a rua como habitualmente faz. Aliás, a gente até perdoou nos tempos de pandemia, mas eu acho que a vida tem que mudar, porque carnaval é turismo, carnaval é renda, carnaval é dinheiro. Você carnaval... veja, Paulo, te interrompendo, antes do nosso intervalo, vou dar um exemplo. Tivemos, na semana passada, na outra, né, os desfiles das escolas de samba de Santos, que é antecedido a uma semana antes do carnaval, para não concorrer com o carnaval do Rio nem em São Paulo, que são estrelas da televisão brasileira. São transmitidos ao vivo também. Mas o que se conversa agora em Santos, por exemplo, já se percebeu que a Zona Oeste está sofrendo um adensamento populacional. Sim. Se constrói mais. Aquelas áreas que circundam o sambódromo, a passada do samba Drauzio da Cruz, tem ali terrenos que são particulares. Significa que em breve serão edificados. Sim. Então, a Prefeitura de Santos, a Liga, Fábio Perisigoto, que é o presidente, já estudam a mudança de local. Desde 2006, os desfiles são lá. Possivelmente,
pode ocorrer uma mudança para o antigo, para o atual, vamos dizer assim, melhor colocando, o terreno da CT em Santos. No final ali da Ana Costa, Ana isso? Costa com Brás Cubas. Isso. Aquela parte interna lá. Então você teria um centro de tradição do carnaval em Santos. Mas me preocupa uma coisa, porque aqueles prédios são antigos e, se não me engano, são tombados, porque são os prédios que abrigavam o sistema de transporte de bonde de Santos de 1870. Me parece, Paulo, que as áreas que são edificadas se tornariam as fábricas do carnaval. Bom, aí seria perfeito. Você teria galpões já com aí as escolas lá dentro, não mais arrastando o carro pela rua, não mais fabricando fora, fabricariam lá, como a cidade do Carnaval do Rio de Janeiro. Sim, e os desfiles acontecerão numa área externa, o espaço que será promovido. É uma discussão inicial, mas eu achei interessante. Você sabe que Santos já teve o segundo maior carnaval do país. Concordo. O segundo maior carnaval do país. Daí a homenagem ao Drauzio da Cruz, né? O Drauzio da Cruz, que é a passarela, e que foi o fundador da escola de samba Império do Samba, né? Que não existe mais, mas que foi campeã durante alguns anos. Ele fez parte de mais de 30 agremiações, foi fundador de mais de 10 agremiações. Então, naquela época, por isso a homenagem ao Drauzio da Cruz, justamente o fato de ele ter sido um cara tão expoente dentro da área do carnaval e de ter sido uma figura tão notável. Mas Santos perdeu essa segunda carnaval do país, perdeu provavelmente para São Paulo. Eu acho que a cidade de São Paulo cresceu muito. Sem dúvida, e o carnaval lá está bem grande. Mas para nós era importante ter, inclusive, o desfile, porque isso atrai turista. Mas sabe um erro, Paulo, renda. histórico do nosso carnaval da região? E eu vou resumir isso e vou intervalo, só passando mais uma informação. No Recife, por exemplo, o bloco Galo da Madrugada, que sai às ruas no sábado do carnaval, é um bloco tradicional que arrasta turistas de vários pontos do Brasil e de fora. Nós não temos isso na região. Até eu já fui no Galo da Madrugada. E uma outra coisa muito interessante são os desfiles dos bonecos em Olinda. Lindo. Em Olinda tem os bonecos de Olinda, né? Lindo demais. Que sempre escolhe lá figuras da política, personagens da televisão, o Rei Pelé, que nos deixou no ano passado, né? Então é importante frisar isso, bastante interessante em relação à tradição do carnaval. Mas o segredo que poderíamos fazer com que acontecesse na Baixada, Paulo, é que se pudéssemos promover o carnaval metropolitano. Para que se entenda, o carnaval de Janeiro, fala-se carnaval do Rio, mas não é o carnaval do Rio. Não. É um carnaval metropolitano. Isso, é verdade. Reúne escolas de vários municípios e várias regiões do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, isso mesmo. Então, essa é a diferença. Tem um sambódromo que fica no Rio, porém, as escolas... Vou dar um exemplo. Portela e Salgueiro são de Madureira. Sim, por exemplo. Beija-Flor é de Nilópolis. Nilópolis, Você tem escolas que vêm de Niterói. Niterói, tem muitas. Você tem um... Aqui fica a vaidade. Eu quero que seja da minha cidade, eu não quero que seja da minha... Resumindo, o carnaval não avança. Mas vamos discutir isso muito mais do ponto a ponto especial de carnaval ainda, hoje, quarta-feira de cinzas, que eu expliquei por que quarta-feira de cinzas, mas vamos falar muito sobre esta festa popular e que também as pessoas têm que interpretar. Antigamente você colocava... Você chegou a desfilar com alguma fantasia, Paulo? Algumas vezes na infância, até quase adolescência, a mamãe ainda fantasiava a gente, nós saímos Era muito tradicional. felizes. Aliás, tinha uma tradição engraçada da bisnaga, né, que você enchia de água e jogava com o calor, jogava nas pessoas, era até refrescante. A gente gostava de receber o jatinho. Uma fantasia que acho que todo mundo usou para pular carnaval é de marinheiro, né? Marinheiro eu tive, de marinheiro, de tudo. Pirata, nossa senhora. Depois foram substituídas por palhaço, corsário. Eu lembro de algumas fotos minhas de criança. Substituíram Colombina, Colombina para os meninos, Pierrot para os meninos. Então, muita coisa foi se perdendo. Mas tem gente que no Recife, a tradição do carnaval não se perde. Quiçá nós aqui no estado de São Paulo, no litoral, pudéssemos ter. Nós vamos ao intervalo aqui, nesse programa especial hoje, nessa quarta-feira, muita gente ainda está assim, ó. Ressaca de ontem. Ressaca, e aí dizendo assim, que horas são? Nossa, nem 9 horas da manhã ainda não. O que eu estou acordado, né? Aí fala assim, Mas nós estamos aqui. Nós existimos. Liga para o patrão que eu não vou trabalhar hoje. Aí a esposa fala, você é o patrão? Então eu aviso para você mesmo, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou descansar. Mas amanhã já é quinta. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o carro, vou dar uma esticadinha, vamos até Campos, vamos emendar a semana toda. Quem pode, agora quem não pode, vai trabalhar. A gente vai ao rápido intervalo e volta já com esse ponto a ponto histórico aqui para falar de carnaval, festas populares. Vamos abranger e vamos aumentar esse ciclo aqui de festas populares. Depois eu falo dos nossos oferecimentos, como o Imuniz Logística,
soluções em comércio exterior, Forte Vistorias Automotivas, a melhor opção em vistorias, Eng Plus, consultora incorporadora, a qualidade faz a diferença. A Eng Life, a caçulinha do grupo, construtora e também incorporadora, que também faz a diferença na sua qualidade. Então, serve para as duas construtoras. Ronaldo Hammer, martelinho de ouro, apoio comercial, melhor martelinho de ouro do mundo. Tintas e tintas, a loja que mais entende. Vai pintar? É com a Tintas e Tintas, tudo em material de pintura. Estive lá ontem. Teve lá ontem? Estive lá ontem. Não para, esse pau não para. Dá dica para você também. Mecânica Eliomar, há 54 anos cuidando da injeção elétrica, injeção eletrônica, mecânica, tudo do seu carro com primazia. E também M Rocha Contabilidade. Vai abrir uma empresa? Vai fechar? Quer mudar? Você é um MEI, quer ser um simples? Fale com a Contabilidade M Rocha, desde 2001 em São Vicente, para você. Na tela, daqui a pouco, depois do intervalo, você ouve o áudio da rádio e vê na tela aqui os nossos apoiadores. Eu volto já. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Modo veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Eng Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta aqui nesta quarta-feira de cinzas, né? E aí o pessoal fala assim, por que quarta-feira de cinzas? E aí a gente sempre fala, né, que o mais popular tradicional carnaval, que é o das escolas de samba, acontece na sexta e sábado em São Paulo, domingo e segunda no Rio de Janeiro, mas o Feira do Carnaval, Paulo, Virgínia. Bom dia, Virgínia, tudo bem?
Está aí quietinha? Tudo bem? Falou bom dia até agora. É que ela né? pulou muito carnaval, entendeu? Estou Por cansada. isso. Até parece, né? Trabalhando. Trabalhou pra caramba. Fala em trabalhar, antes de eu mergulhar nisso, você que trabalha muito, dá duro, fala assim, caramba, eu quero morar num lugar bacana. Você vê ali no vídeo que a gente coloca para você, são 3 apartamentos, são 3 edifícios lindos, que é o Residencial Mykonos da Enge Plus, a qualidade faz a diferença. Um edifício que vai ser entregue na rua Ricardo Pinto 63, na Aparecida. Você daqui a pouco, você está vendo aí o programa, você vai ver que passa lá o Mykonos, o Ilha de Malta e também o Piazza Torino. engeplus.com/Mykonos. Ainda devem restar ali umas 10 unidades de um belíssimo imóvel, num local maravilhoso, que é o Residencial Mykonos, com 2 e 3 dormitórios, plantas de 99, 125 e 133 metros quadrados. Olha que belíssima planta, Paulo, um apartamento maravilhoso. Eu digo para as pessoas, acessem engeplus.com/Mykonos e se encante, um projeto maravilhoso da arquiteta Cecília Passarelli, 32 andares. Aí eu digo para você, esse começou a construir em outubro agora, do ano passado, é o Ilha de Malta, plantas de 83 e 116 metros quadrados, a 1 quadra da praia. É um belo prédio, um condomínio também com desenho. E repare nos nossos vídeos, repare nos folders, não são plantas idênticas, são plantas completamente diferentes, atendendo a ideias e padrões diferentes. Então, a Enge Plus, por isso eu coloco os institucionais das obras para você conhecer. Faça contato, esse é o engeplus.com/Malta e faça a aquisição de um imóvel de ótima, de excelente. A qualidade faz a diferença, a Enge Plus faz isso. E a Enge Plus, preocupado com todos, querendo atender a todos, criou lá, com o Diogo Barroso e o Alexandre Suaide, a Enge Life, a caçulinha do grupo. E que você, daqui a pouco, você já vai ver o vídeo aqui, é um institucional de 2 minutos e 10 segundos, do Piazza Torino, que é um conceito chamado conceito Smart. O que é o conceito Smart? Plantas menores, 38, 56, 67 metros quadrados, mas com terraço, ponto grill, vaga de garagem, todas as unidades, você vai ter isso. Com 13 espaços, Paulo, de lazer. Puxa Detalhe, vida, que bom. Espaço que você vai ter pet place para o seu cão, pista de Cooper, academia, cantinho da mamãe, salão de jogos, espaço gourmet, quiosques, playground, piscina adulto, infantil, com work, tudo que você precisa com comodidade. E detalhe, o prédio, o edifício vai ser entregue todo com revestimento, você não precisa pôr revestimento, já está pronto. Que bom isso, e né? todas as áreas de lazer, Paulo, todas montadas, todas, não tem aquela história, o condomínio tem que se reunir e bancar a compra, não. Esse prédio, o Piazza Torino, vai estar todo montado. E mais, entre em contato com a equipe de vendas, com o Alexandre, com o Diogo, eles vão mostrar para você que você entra com, dá uma entrada, acerta com eles essa entrada, vai ter o período da obra, há uma parada, um congelamento desse financiamento, Paulo, você retoma esse congelamento sem juros e correção. Ai, que bom isso, gente. Negócio diferente. E detalhe, apartamentos na base, na casa dos 300 mil, 300 e poucos mil, e unidades. Então, olha, aquelas de lançamento, 280 mil, voaram, não sobrou nenhuma. Quase 40% da obra já está vendida. Quase. Então, corra, vá rapidamente. Este lindo condomínio, que será na Conselheiro João Fredo, entre Macuco e Estuário, do lado ali da Afonso Pena. Não perca tempo, faça um grande negócio com a Enge Life, do Grupo Enge Plus. A qualidade faz a diferença na hora de adquirir um bom imóvel e morar bem. Bom, nessa quarta-feira de cinzas, olha, de cinza não tem nada, eu estou dando o azul para você, fazer um ótimo negócio. Agora, Paulo, você que preside o Instituto Zoológico e Geográfico de São Vicente, eu costumo dizer que deveria ser integrado às prefeituras, à Secretaria de Turismo no município. Quando a gente fala em tradição, por exemplo, muita gente não sabe. Por que o carnaval não é feriado, mas é feriado? Na prática ele não é, mas na prática ele é. Aí eu passo para os ouvintes aqui, o feriado de carnaval, ele antecede 47 dias antes da Páscoa. Isso mesmo. Certo, é um Paulo? calendário religioso. Perfeito. Sempre em uma terça-feira, normalmente o carnaval acontece no mês de fevereiro, mas em alguns anos pode cair no início de março. Veja os dias de feriados como acontece. Aí você vai procurar, mas peraí, quando você fala em Páscoa, tem questão religiosa? Tem. E aí eu vou mostrar para você e vou falar com o Paulo, vamos passar para você. A Igreja Católica e o Carnaval. O Carnaval é celebrado 47 dias antes da Páscoa. Este período é chamado pela Igreja Católica de Quaresma. Quaresma, isso. Não é isso, Paulo? Isso. É a fase em que as quaresmeiras na serra florem bonitas e lindas. E mais,
que se preserva 40 dias de jejum com abstinência da carne, para aqueles mais religiosos que conseguem fazê-lo. A população hoje não consegue passar meia hora sem comer um hambúrguer. Engraçado, eu até conseguiria, porque eu não sou fanático por carne, pasme. Eu gosto mais de peixe, eu sou mais ligado ao mar, eu acho. Eu também gosto de frango, mas é que o frango fica enjoativo depois de um tempo. O peixe não, o peixe como tem variáveis, você pode comer todos os dias sem medo. Agora... E olha que legal, Paulo, perdão. O carnaval ocorre durante os 3 dias que antecedem a quarta-feira de cinzas, que é hoje. Então, uns 3 dias. Então você vai falar, seria ali domingo, segunda e terça. Mas juntou-se o sábado, porque ninguém é de ferro. Na sexta também, à noite teve festejo, também, já. A terça-feira de carnaval é chamada popularmente como terça-feira gorda. Isso. Ou Mardi Gras, como dizem os franceses. Aí seria Mardi Gras, né? Não pronuncia o S. Exato. É Mardi Gras. Eles põem o S, mas não pronuncia. Não pronuncia. Tem, em Nova Orleans, inclusive, tem o Mardi Gras, que é o famosíssimo no mundo inteiro. Eles saem às ruas para se festejar, a cidade inteira vai para a rua. Então, Paulo, olha só. Quarta de cinzas, Páscoa e Quaresma. O Carnaval de Veneza, o Carnaval na cidade de Veneza, na Itália, que veio essa tradição... Que é o mais famoso do mundo. Mais famoso, do século XVII. E sua característica maior são as máscaras. Isso. Que nós até imitamos, de certo modo, com as máscaras aqui também. Eu tenho ainda as que usei lá, eu guardei aqui, e Paulo, trouxe como recordação. Olha, a gente pode... São lindas as máscaras, são máscaras lindas. Diferentes fantasias. E os nobres gostavam de diversão e, para não chamar a atenção do povo, disfarçavam-se escondidos por trás das máscaras. Isso. Tem todo aquele charme de dizer, quem será aquela pessoa? Exato, exato. Tanto homens como as mulheres, né, Paulo? Exato, e as pessoas vão para a rua, é uma coisa impressionante, não é uma... Veja bem, não é uma festa seletiva, é uma festa popularíssima. Tanto que você vê crianças, idosos, todo tipo de gente na rua se divertindo, geralmente com máscaras ou geralmente fantasiados. Então é muita alegria. Mas não tem, por exemplo, o ritmo sincopado do samba brasileiro. Sim. O carnaval lá é diferente, é feito com música medieval. Tem uma outra característica. Tem um ritmo como se você, a grosso modo, como se estivessem dançando uma valsa. Exato, exatamente isso. Tem uma... batendo, mas não no ritmo do samba, com certeza. É uma coisa bonita. Nós copiamos, Paulo. Claro que não na íntegra. Mas as fantasias, escola de samba, o que menos tem é pano. Claro que existem lá de mestre sala, porta-bandeira. Mas há uma diferença, porque em Veneza, nesta época, é inverno. E no Brasil, esta época é verão. Então não dá para... Lá eles se cobrem muito, porque faz frio. Claro. Né? Então as fantasias geralmente não tem a mulata desfilando de biquininho, né? Como no Brasil. No Brasil não, com o verão todo mundo bota menos roupa. Né? Menos roupa. E detalhe, né? Os trajes utilizados ainda são mais ou menos daquele período, as mulheres com vestidos longos, ricamente enfeitados, né? Com pedrarias, com tecidos riquíssimos, e homens de libré, ou roupas de seda preta e chapéus de 3 pontas, que a gente observa aqui, né, Paulo? 3 pontas, sim. Uma indumentária diferente, né? E a gente percebe que o carnaval, nessa tradição, mudou muito, né, Paulo? Sim. Mudou muito. Apesar que nós tivemos uma tradição de bailes no carnaval, bailes chiquérrimos, onde nós tínhamos bailes que a alta sociedade fazia. O Copacabana Palace ainda mantém o baile de carnaval tradicional, ainda existem alguns bailes ainda que são preservados, né? O famoso gala gay existe ainda, mas a tradição nossa de carnaval de rua foi se adaptando, eu acho, às circunstâncias da violência. Sim. Né? Porque aí deixou de ser uma festa popular e animada para ser uma festa violenta, onde os punguistas, os ladrões, os espertalhões, os bandidinhos roubavam celulares, carteiras, joias, o que fosse possível. Então, aí começou a se assustar. Tanto que o nosso banho da Doroteia, que era uma tradição aqui em Santos, acabou por conta da violência. Os babaianas não têm esse problema de violência, muito pelo contrário. As bandas de Santos tradicionalíssimas acabaram todas por falta de violência. É por violência, isso mesmo. Eu lembro da banda do Último Gole também, que é bem divertida e tal. Aliás, isso precisa voltar a ter. O carnaval de rua é fundamental, porque é isso que atrai o turista vem para isso, ele vem para gastar em Santos para se divertir, mas para ir para o carnaval de rua. Mas sabe onde que teve o derradeiro final? E eu vou lembrar disso aqui agora. O prefeito que estava em exercício na ocasião era o prefeito, na época, Beto Mansur. Sim. E nós tínhamos uma banda muito grande, uma banda bonita, que era a Banda da Serra. Lembro, claro, da rádio. E, infelizmente, tirou muita violência, briga de gangues, pessoas que apareciam armadas. E aí definiu-se, na época, o prefeito foi prudente,
proibiu os carnavais com desfile de banda e até os desfiles. Sim. Ficamos sem desfiles em Santos e sem as bandas, você deve lembrar. Tanto que agora nas concentrações, a revista, antes das pessoas entrarem, não pode entrar com nada de vidro e nada de lata, porque isso vira arma, né? Então, copinhos só de plástico são proibidos. Agora, eu acho muito mais fácil, Paulo, resgatar ou tentar resgatar os bailes que são em locais fechados, podem ser feitos com segurança, seria muito bacana. Ainda existem bailes tradicionais? Existem muitos bailes. O que está crescendo demais, por exemplo, em São Paulo e outros lugares, são os blocos, as bandas que saem na rua. Só que, infelizmente... mas as pessoas exageram. A gente tem visto cenas de violência. A prefeitura diz, olha, não depredem jardineiras, próprios municipais. As pessoas, com rara exceção, aí estão depredando, vão urinar na porta de prédios, em pontos comerciais, estragando jardineiras. Então, não é esse o comprometimento. Então, essa não é a festa. Não. A festa é aproveitar a música, a alegria, a companhia, né, Paulo? Sim, e as pessoas usufruírem desse momento gostoso. A festa é pagã, né? E uma festa pagã, as pessoas têm que se divertir, mas desde que respeitem a honra, a dignidade, o respeito à família. O que a gente viu nesse carnaval também foi muita violência. Teve muita confusão acontecendo no Brasil inteiro, e isso não é legal. Isso foge da essência do carnaval. É uma pena. Sabe o que é lamentável? É pegar, por exemplo, na Bahia, pegar aqueles blocos, Virgínia, ver a Ivete Sangalo, a Cláudia Leite, lá, todos os músicos, né, de bandas famosas do carnaval, Banda Eva, pararem o desfile e pedirem para as pessoas não se agredirem. Eu já vi isso várias vezes. Você sabe que quando eu cheguei a Salvador, Edu, eu vou te contar essa morte para os nossos ouvintes. Cheguei a Salvador e tinha um motorista que foi me buscar no aeroporto. Né? Aí eu entrei no carro, eu falei para ele, porque normalmente quem mandava na Bahia era Antônio Carlos Magalhães, né? Painho, né? E aí eu virei para ele e falei assim, meu filho, quem é que está mandando aqui na Bahia agora? Ele olhou para mim assim, ele falou, Veveta. Eu disse, mas quem é Veveta? Ele falou, não conhece não, Ivete Sangalo. O apelido dela lá é Veveta. Mas para os íntimos é Veveta. E disse que ela que manda na Bahia. É verdade. Eu achei tão engraçado aquilo. Falei, puxa vida, preciso pedir bênção a ela, então, né? Detalhe, a nossa ministra da Cultura, Margarete Menezes, saiu com o seu bloco. Isso, querida, querida. Voltamos a ter cultura, pelo menos, divulgada no país, porque, eu vi gente falando, mas que absurdo. Não só divulgada, 10 bilhões já foram liberados e o dinheiro vem sendo distribuído aí para salvar as instituições que passaram. Eu falei na semana passada, na quinta-feira passada, recursos estão sendo colocados, já mais de 10 milhões de reais na educação para vários programas educacionais. Não era sem tempo, né? Estávamos aí sem investimento, sem importância. Agora, Paulo, eu usei um termo chamado intrudo. E aí teve gente que já mandou aqui, o que é esse negócio de intrudo aí? Come com maionese? É almoço? Gente, intrudo é uma antiga celebração que acontecia nos 3 primeiros dias antes da quaresma. Da quaresma, isso, Intrudo. O que foi substituído pelo atual carnaval. Isso. O intrudo chegou no Brasil justamente com os portugueses, né, Paulo? Sempre os portugueses que trazem Ora, alegria. pois, Trazem alegria. Caso viéssemos nós trazer, não teríamos nada. Jesus, tu sabes que eu sou português também, né? Eu sou brasileiro e sou português. Por quem não sabe, preste atenção. O nome desse cidadão não é Paulo Eduardo Costa. É Manuel Joaquim dos Reis Pinto. Ó raios. Ó Jesus. Os nossos queridos portugueses trouxeram isso. E aí, presta atenção, desde o início, participavam da comemoração todas as famílias e também os escravos. Eram liberados os escravos para participar do intrudo, Paulo. Não tinha segregação naquele momento. Uma festa de alegria, né? Uma festa de fé, de respeito, né? Uma coisa gostosa. Mas aí você vai perguntar assim, Paulo Eduardo. Paulo Eduardo. Paulo Eduardo é muito chique. Olha, mamãe, quando eu falava Paulo Eduardo, é porque vinha bronca. Se ela olhava para mim e falava, Paulo Eduardo, eu dizia, senhor, lá vem bronca, com certeza. Lá vem bronca da mamãe. Eu tenho uma prima, Maristela, querida, que me chama ainda de Paulo Eduardo. Paulo Eduardo, tudo bem, Paulo Eduardo? Sua irmã lhe chama como? Paulo só? Não, a minha irmã tem uma coisa diferente. Ela me chamava de irmãozinho, irmãozinho, maninho, agora virou ninho. Ela foi abreviando, né? Então, irmãozinho, maninho, ninho. Essa questão da economia do mercado. Ela me chama de ninho, é uma economia de letras. Não, ela é a caçula. Eu sou o mais velho do grupo. Em breve ela vai chamar de Inho. O que vai sobrar
Né? Leila é uma querida, mudou de casa agora, tá toda... Mora no interior, Paulo? Atibaia. Aliás, que cidade maravilhosa, gente. Um oxigênio maravilhoso, um ar de primeira. Clima, árvores, flores, jardins, Se ela quiser urbanidade. nos convidar para morar lá, a gente mora lá, é muito bom. Mas, olha, não vou parar aqui no intrudo, não, presta atenção. Desde a Idade Média se comemorava o Carnaval em Portugal, com uma série de brincadeiras que variavam de aldeia para aldeia. Em algumas dessas comemorações existiam grandes bonecos feitos de madeira, chamados de intrudos. Por isso, intrudos, para deixar bem claro, que foram os responsáveis por originar o nome da celebração. Porém, os intrudos não significavam apenas os bonecos, que rufem os tambores, mas toda a festa em si e as brincadeiras. Aí você fala, Edu, mas o que o intrudo tem a ver no Brasil? Opa, deixa eu chegar no Brasil. Ora, pois, viemos de Caravelas e aportamos aqui. Como não? Vamos lá. Quando o intrudo chegou ao Brasil, dividiu-se em dois tipos, o intrudo familiar e o intrudo popular. O que era o intrudo popular? Eram as festas feitas nas ruas das cidades e as primeiras características eram as brincadeiras com água, todos se molhavam. Lembra que nós pegamos as bisnagas? Que era uma delícia. Aliás, a tradição praticamente sumiu, né? Porque era legal. As crianças iam para a rua, era o confete, a serpentina e as bisnagas. Eram as três coisas que eram legais. Hoje distribuem balas de revólver. Ai, meu Deus. Não tem graça não, viu, gente? Mas era muito gostoso. Quanta gente eu molhei, quanta gente me molhou. Fora os saquinhos, né? As bisnaguinhas que enchiam de água. Como a gente perde a tradição, né? É uma coisa tão estranha. Os bares, Paulo, de carnaval, dos clubes. Todos os clubes faziam antigamente. Eu lembro. Nossa, era disputado uma matinê, o baile da noite. Tinha clubes que faziam 6 noites. Ia de sexta a terça. Ilha Poxa Clube, na época, fazia 6 noites. Era uma coisa impressionante. Muito bem fantasiadas, moças bonitas, rapazes bonitos. Nós tínhamos lá, claro, tínhamos para todo gosto, mas as pessoas iam se confraternizar. Era mais diversão mesmo. Hoje virou uma coisa mais violência. Você chegou deve ter ganho várias. Eu ganhei várias. Até vou lembrar do nosso querido saudoso Odarcio Dutti. Querido amigo. Aí a gente fazia parte lá do esporte do clube e ele dava aquela carteirinha que era permanente. Isso. Então você tinha direito de entrar no clube na sexta e se quiser só sair na quarta. E olha, eu vou falar para você, viu? Clube muito legal, o Ilha Porchat. Saudades. O Caiçara, o Internacional, o Saldanha, o Vasco, Nossa, Sírio-Libanês. O Caiçara tinha a Noite no Havaí, né? Que era, eu lembro que na fase Máurea foi o Álvaro Fontes que fazia. E o Ilha Porchat, uma Noite nos Mares do Sul, que foi a festa do século chamada, né? Maravilhosa. Agora, eu falei do intrudo popular na rua. Agora, sabe que tinha o intrudo familiar? Não, isso eu não sabia. Como, Virgínia, você sabia que tinha o intrudo familiar? Não? E sabe como era o intrudo familiar? Acontecia na casa das pessoas, onde os jovens tinham o costume de jogar limão de cheiro nas moças e nas outras pessoas. Olha que coisa elegante, limão de cheiro, fica todo perfumado. Uma beleza. E limão é tão refrescante, e né? Aí não tinha discussão, a festa corria com vários ponches, com bebidas tradicionais da época, com frutas, com fantasias e com uma confraternização nas casas. Olha que bacana. Então você tinha festa popular na rua e tinha festa popular nas casas. E aí convencionou-se depois a transportar para os grandes bailes, os grandes clubes. Sim. Que é uma coisa da tradição gostosa. As bandas carnavalescas tocando as tradicionais músicas. Aliás, Eduardo, uma coisa que a gente não fala, mas muitas das letras das músicas do passado hoje seriam censuradas, né? Olha a cabeleira do Zezé, exato. Será que ele é? Será que ele é? Já não dá para continuar, né? Vamos lá, será que ele é? Ele tem direito de ser. Claro que sim. Será que ele é? Ele tem direito de escolher. Será que ele é? Ele tem direito de se expressar e sem ser reprimido, sem sofrer violência e sem ser debochado. Cada um com seu direito. Só que agora parece que tudo virou politicamente incorreto. Mas a ou música, correto. Mas muito bem colocado por você, Paulo. Eu acho que essa música poderia voltar em evidência, mas com oportunidade de se expressarem. Cair aquela mácula, aquela besteira, saiu do armário. Quem sai do armário é camisa, calça, cinto, sapato. Não é, Paulo? É verdade. E não depreciar as pessoas, que é uma depreciação que não cabe. Não cabe de jeito nenhum. Não se deve fazer. É uma pena. E essas marchinhas, inclusive, normalmente não são tocadas mais, né? Com medo, né? As pessoas ficam... Olha, nós fomos no mercado, antes do carnaval, né, Virgínia? Num grande mercado aqui da região, o que me chamou a atenção, falei para ela, ouça as músicas, só marchinhas antigas.
Ah, isso é uma delícia. É uma delícia. E, nossa, deserto, se bem que o deserto do Saara não está mais tão quente assim, né? Porque agora eles fazem aquelas cidades Não, moderníssimas. está né? sim, viu? Deserto do Saara é um calor insuportável durante o dia e um frio insuportável durante a noite. O contraste é tão escandaloso, porque durante o dia tem coisa de 38, 40 graus, e à noite é coisa de 5 graus abaixo de zero. Então, assim, você tem que estar acostumado. Por isso que os árabes usam aquele monte de roupa. Durante o dia, protege do calor excessivo, portanto, não queima a pele. Durante a noite, aquece o corpo. A roupa árabe é em função disso. Né? Nós vamos ao nosso intervalo, mas antes o Paulo vai falar na volta, aqui em nome de Eng Plus, construtora incorporadora, onde a qualidade faz a diferença. Eng Life, a nova, a caçulinha, a construtora incorporadora, onde a qualidade também faz a diferença. Forte Vistorias Automotivas, a melhor vistoria para o seu carro. E também M. Muniz Logística, soluções em comércio exterior. Sobre a identidade cultural, nós vemos perdendo, a gente vem perdendo isso. Identidade cultural, essa identidade é importante, porque perdemos muitas tradições, perdemos. Hoje, por exemplo, nós temos um riquíssimo folclore brasileiro, mas, se você perguntar para um jovem hoje, um adolescente, ele vai falar assim, é Halloween. Esqueceram do Saci Pererê. Quem? Saci Pererê. Quem é esse? Era um personagem de uma perna só, que é famoso e tal, né? Esqueceram, Boi Bumbá? Esqueceram do Boi Bumbá. Esqueceram de tudo. É boi sem cabeça? Mula sem cabeça. Esqueceram tudo. Agora tudo é americanizado. É Halloween. É muito chique Halloween. demais. É como eu vou dizer para você. Você já está ouvindo a rádio Star News Santos, ainda não? Então, pode, de uma maneira muito simples, acesse www.radiostarnewsantos.com e nos siga. Ou vá lá no aplicativo de rádios, Radiosnet. Você baixa lá o Radiosnet, você vai ter a rádio 24 horas em qualquer local, hora, não tem problema em áudio e vídeo, muito legal para você. Radiosnet, em breve em outras plataformas, em breve o nosso aplicativo próprio, você vai ouvir. Agora, também se americanizou o seguinte, né? Edu, a Rádio Star News tem Instagram? Eu prefiro Instagram, mas o pessoal mandou dizer assim, tem que falar, Eduardo, mandaram um áudio aqui, é Instagram. Não, o Marcelo Rick fala Instagram e fala Facebook, então é muito curioso, então querido. Eu acho chique demais, querido. Eu prefiro no Instagram, @Rádio Star News Santos, Facebook, Rádio Star News Santos, o nosso WhatsApp, né? Tem gente que fala WhatsApp, é o 13998058709, ou faça o seguinte, se você é chique, como o Paulo tem o seu iPhone, vá na App Store, né? App Store é sua loja, quem tem o iPhone, e baixa o aplicativo Radiosnet. Ou vá no Google Play, se você tem um aparelho que tem o Android, não o iOS, e você baixa lá o aplicativo Radiosnet e vai ter a Rádio Star News 24 horas, música, olha meu amigo, 24 horas de jornalismo, informação. O pessoal está pedindo para colocar programas, horóscopo, clima, curiosidades, a gente vai colocar tudo que vocês quiserem, sem sombra de dúvidas também, né? E a qualquer hora do dia você vai ter promoções, como, vou lembrar, nós estamos sorteando as 2 mochilas da Carrier, ou Carrier, né, americano, como diz o Michael, em português o pessoal fala Carrier, mas é uma empresa multinacional americana, a maior fabricante de ar-condicionados, e Containers Reefer, que é o refrigerado. Pergunta, 2 mochilas. Quem foi inventor do ar-condicionado? Será que foi Benjamin Franklin? Não, eu acho que não. Fernando Collor de Mello? Não. Thomas Edison também? Não, eu acho que não. Pedro Álvares Cabral não, né? Roberto não, tá. Carlos. Roberto Carlos não canta muito estou bem. Aqui vivendo esse momento lindo. Não foi ele. Se é Benjamin Franklin também não. Tiradentes não. Olha a dica. Carrier. Lembra alguma coisa? Claro que lembra. E a outra perguntinha da outra mochila é qual voltagem trabalha, gente, 220, 110, 400, 440, 480 volts, qual é a voltagem de um container refrigerado para embarcar no navio? E tem também a Umbrella, né? O guarda-chuva da Muniz. Sim. O vareta dupla, um presentão. Eu não mostrei, está aqui, ó, está atrás de mim aqui, ó. Vou mostrar aqui, vou ver se alcança aqui. A Umbrella da Muniz aqui. That's my umbrella. Olha, eu já pedi mais volumes para presentear também os nossos convidados. Olha, cheirinho de novo aqui. Olha aqui, ó. Umbrella personalizada. Lindo. Olha, dizem que não é muito bom, que dá azar, né? Abrir dentro de casa, né? Não, mas ó, vou sumir eu e Paulo aqui. Ó, meu, isso aqui parece um circo de tão grande que é, maravilhoso para te cobrir no sol, na chuva. E o bom que é preto porque ele protege do sol também, né? Olha,
a logomarca lindíssima aqui da M Muniz. Esse pode ser um presentão seu. Olha, varetas duplas, viu, gente? Uma umbrella, um guarda-chuva desse numa loja boa. Aliás, guarda-chuva não se usa só para chuva, não. Usa para sol também. Quando o sol está muito forte... Um guarda-chuva, morri com 70 pilas, porque era vareta dupla, automático. Vou deixar esse aqui, se chover, já está aqui ao meu lado. Muniz Logística. Para me salvar da enchente, com certeza também, né? Regina, vamos ao intervalo e voltamos com a parte final. Parte final desse programa. Olha, gente, era para que eu, Paulo e a Virgínia estivéssemos de cinzas hoje, de folga. Mas nós resolvemos fazer o programa, falar um pouquinho do que é o carnaval, do que é a questão, e o Paulo vai voltar a falar sobre identidade cultural, que é o conjunto de traços culturais característicos de uma determinada região ou grupo, que nós estamos perdendo. O Brasil, então, está perdendo essa tradição. E centros culturais, como, por exemplo, o Instituto Histórico e Geográfico, fazem isso muito bem com primazia. Para que você tenha ideia, identidade cultural, Edu, o que é isso? Explica para mim, eu vou até falar para você. Tem a ver com o que somos enquanto grupo, enquanto moradores de alguma região e de algum local em nosso país. Essa identidade se manifesta a partir de determinados traços culturais. O que são esses traços, Edu? Explica para mim. Se fosse eu o Bottini, eu diria compra, compra, compra. Mas eu não sou o Bottini, eu vou dizer para você. Língua, religião, ritos, festas, manifestações artísticas. Fato esse que o Instituto Histórico e Geográfico promove... Culinária, gastronomia, também. A pintura, música, escultura. Isso. Por exemplo, nós estamos perdendo a tradição caiçara. Nós aqui no Litoral Paulista somos caiçaras. Está perdendo totalmente. Onde é que você encontra um lugar, um restaurante que faz um pirão? Não encontra mais, você procura e não acha. E deveria ser um prato, né? Agora, se você quiser um sanduba... não, se você quiser de uma fast food, com certeza. Mas o legal é você ter o pirão tradicional, o peixe tradicional, né? Por exemplo, o Santos tem a Meca Santista, o prato tradicional. São Vicente, qual seria o prato, Paulo? Na verdade, São Vicente tem um cozido vicentino, que chama cozido calunga, que é bem tradicional, que junta aí um pouquinho de tudo. Camarão, polvo, lula, peixe, né? Vários tipos de peixe. Então é uma coisa bem gostosa. É o típico vicentino, esse cozido calunga chamado. Olha aí, ó. Bela dica. E para você... Inclusive, eu dou a dica, procure na internet, você vai ouvir vários pratos que a região já teve e possa ter e resgatá-los. Tem muita gente que às vezes fala assim, tem tal restaurante que se você levar a receita, eles preparam para você. Nós vamos entrar em contato com alguns desses locais para falarmos aqui, de restaurantes tradicionais. De culinária tradicional, para preservar a tradição, para preservar esse foco nosso. Né, Se você for na Bahia, você encontra, se você for no Recife, você encontra, se você for em Maceió, você encontra. Se você for em Goiás, você encontra tradicionais restaurantes que fazem pratos antigos. Mas se você vier à Baixada Paulista, você não vai encontrar, infelizmente. Você vai encontrar muito restaurante. Você sabe que o Bento lá em Florianópolis tem tradição. Lá tem os pratos, em Florianópolis tem pratos bem tradicionais do comércio de pesca da região, é uma delícia. O Rio Grande do Sul também tem suas características que se preservam. O Paraná mesmo preserva. Mas São Paulo parece que foi tão miscigenado que acabou perdendo a sua própria identidade. A gente chama a sensação de pertencimento. Parece que você não pertence mais àquela comunidade, o que ela não existe. Exato. Nós vamos ao rápido intervalo, a volta à parte final do programa, e o Paulo vai falar um pouquinho, então, dessa falta desses traços culturais e por que você deve conhecer o Instituto Histórico e Geográfico da sua cidade, como, por exemplo, eu digo de São Vicente. Compareça lá, participe, interaja, faça cursos, leia, procure da história, porque quem não tem história, meu amigo, se você não cria o seu presente, não terá futuro. A gente vai ao intervalo e volta já. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho
Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. A gente já está de volta aqui com a parte final do programa de hoje, nessa quarta-feira de cinzas. Eu estava aqui observando, né, o Piazza Torino, grande empreendimento da Angelife, lindo, totalmente preparado quando tiver entregue, né? Um salão de festa, salão de jogos. Olha que salão de festa maravilhoso, que prédio bonito. Então, quer dizer, tanto da Eng Plus como da Angelife, gente, esse é o padrão. Ó. Olha o coworking, um local maravilhoso. Olha, vamos pegar o elevador, vamos subir para um andar e vamos no apartamento. Pronto. Chegamos na unidade de 38 metros quadrados. Olha, gente, com um dormitório. Dá uma olhada no acabamento e como fica essa unidade. Agora a gente vai para o de 57 metros quadrados. Olha lá. E agora muito a gente vai pular, a gente vai para o de 67 metros quadrados. Quer ver? Vou apertar aqui a minha tecla aqui, pumba. Olha lá, 67 metros quadrados. Uma vista legal. Não parece que tenha metragem, parece que é maior. Super bem dotado o apartamento, vai ter uma qualidade de moradia, de recepção da sua família, olha lá, uma varanda, olha o ponto, a imagem aqui, Piazza Torino, aqui em Santos, do grupo Eng Plus, da construtora Angelife, a caçulinha. Uma dica muito boa para você também, né? Paulo, com essa parte final do programa de hoje, um programa especial nessa quarta-feira de cinzas, o Instituto Histórico e Geográfico tem quantos anos? Bom, formalmente a fundação do Instituto Geográfico Brasileiro, que é o nosso embrião, foi em 1838. E isso ultrapassaria, aí, brincando, os 160 anos. O nosso Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, na atual formação, é desde 1959, portanto, 64 anos de vida. Muita tradição, muita história, um acervo preciosíssimo, sim. 26 mil itens no museu, 57 mil volumes na biblioteca, além da galeria de arte, do centro de formação profissional, mais de 100 cursos nós temos lá embaixo, de tudo que você pode chamar, de línguas, de músicas, de instrumentos musicais, de culinária, de gastronomia, de panificação, de cuidador de idosos, de modelo e manequim, balé, tem tudo que você pode imaginar. Então, é uma estrutura enorme voltada para a população, porque, embora haja custo para os cursos, são cursos subsidiados. E os eventos culturais são todos gratuitos, todos, sem exceção. Nada se paga para poder se usufruir lá de
mostra de arte, de uma diversão, de um show, de um espetáculo, como vai ter sábado agora, às 15h, o Encontro de Corais, que é uma coisa rotineira, e todo final de semana tem uma atividade cultural sempre. Paulo, mas por que a gente faz isso? Pois não. Para ter a sensação de pertencimento. A gente quer que as pessoas se sintam parte da velha São Vicente, da cidade, da sua essência, né? Para que muita coisa não seja ultrapassada, para que a gente preserve, por exemplo, a nossa encenação da Fundação da Vila, que é uma tradição, para que a gente preserve o desfile das babaianas na rua, como é a tradição, para que a gente preserve os costumes caiçaras, que são tradição, até na culinária. Então, o caminho é mais ou menos esse. A gente tem tentado fazer na contramão da história, porque parece que os políticos não gostam muito disso. A gente percebe, Paulo, que, por exemplo, cinemas estão sumindo. Praticamente todos. Culturais estão deixando de existir. Livrarias. Livrarias, então, nós tivemos uma coisa assustadora. A semana que passou a outra, o conglomerado da Livraria Cultura, uma pena. Quem conheceu a Livraria Cultura sabe o que eu estou falando. Lá no complexo do Banco Nacional. Fechou, Triste demais, triste. Então, a gente percebe, Paulo, que nós temos, o brasileiro está sofrendo empobrecimento, aquele que não tem possibilidade de ter um bom estudo, ou viajar e conhecer outra cultura, ele está empobrecendo. Então, por exemplo, centros de referência de cultura, como é o Instituto, como existem vários pelo país, não estão sendo lembrados. Quando o museu pega fogo, quando o museu é abandonado, quando, por exemplo, a gente tem o Museu de Ipiranga, que ficou 10 anos fechado. Se rompe a história, se rompe a tradição histórica. 10 anos, Paulo, sem visitação. Um povo sem história é um povo sem memória. E se você não tem memória, você não consegue projetar seu futuro, porque você não conhece o teu passado. Exato. Os museus hoje são fundamentais para você ter uma referência. Como a nossa região começou, por que ela começou, o que aconteceu aqui, qual é a nossa vocação. Né? Tudo isso tem que ser preservado. E o que está estragando, eu vou te dizer, a internet. Verdadeiramente, o celular, embora seja um instrumento de uso nosso, na minha opinião, ele é um instrumento de emburrecimento, porque ele te induz ao erro. Sim. Você recebe todos os dias um monte de baboseira pelo WhatsApp, absolutamente mentiroso e inútil, e acredita que aquilo é verdade. Então, as pessoas têm que começar a se questionar um pouco mais. A própria programação da televisão, claro que existem canais específicos, eu adoro muito de canais específicos, você pode falar de vários, como History e outros tantos, você percebe que há um emburrecimento, a gente pode usar esse termo. Sim. Então. Mas as pessoas param de adquirir cultura, elas param de conhecer as coisas. Então é importante que as pessoas busquem conhecimento para, por exemplo, é muito comum, eu já falei isso, vou repetir, a pessoa fala assim, pô, minha mulher quer conhecer a França, eu vou passear na França. Aí você fala assim, pô, olha, tem um museu, você não vai passar nem perto. Maravilha, o sujeito passeou, visitou. Quando volta da viagem, 2, 3 meses depois... A primeira pergunta, foi no Louvre? Aí ele fala, rapaz, eu conheci aquele tal do Louvre, que coisa espetacular. Fui numa galeria de artes, que coisa maravilhosa. Fui nos Estados Unidos, adorei assistir aquelas peças de teatro que falam de história. Adorei aqueles centros culturais maravilhosos que existem lá na Broadway. Paris é a cidade de luz, né? Paris é a cidade onde tem uma essência de cultura. Aliás, são mais de 10 museus importantes em Paris, na Croix d'Orsay, eu conheço o lugar, é muito maravilhoso, mas aqui a gente não tem esse hábito. Eu acho que a gente tem que começar a conhecer. O nosso Museu Histórico Geral da cidade de São Vicente, com esses 26 mil itens, é uma referência histórica profunda. Nós estamos todos os dias lá e todos os dias descobrimos uma coisa nova, uma coisa que nos encanta. Imagina o visitante que vai até a região para querer conhecer, né? Então, fica aí o convite, Paulo, também para quem quiser conhecer o nosso museu. Frei Gaspar 280, no centro de São Vicente. Deveria ser, Paulo, algo que a prefeitura do município fosse parceira, sem dúvida. Promovesse, por exemplo, passeios de escolas. Sim, nós recebemos muitas escolas, isso recebemos sim. Aliás, recebemos muito mais escolas de fora da cidade, da região, do que de dentro da cidade. É curioso isso. Aliás, semana passada recebemos 3 ônibus que vieram de escolas de Minas Gerais. Fizeram uma excursão para conhecer pontos turísticos e originais, vieram à primeira cidade, à primeira vila, para conhecer. Ficaram um pouco desapontados, porque não existe muito preservado na cidade de São Vicente, né, em termos de história. Minas mas tem muitas cidades Ouro Preto, Mariana, né? E aí, quando chegaram ao Instituto Histórico, sentiram-se aí realmente num ambiente histórico. Eu expliquei que a casa era de 1890, que a casa anexa era de 1850, ou seja, os jardins estão ali há pelo menos 150 anos, pelo menos. E é uma construção, Paulo, vamos pensar em fazer um programa sobre isso também. Sim. A Casa do Barão, o Instituto Histórico Geográfico, tem uma característica diferente, é uma característica até gozada. Sim. Você para adentrar
É a pé, você sobe uma escadaria. Isso. E tem o nível de instituto, e o instituto você ainda sobe também escadarias. Vai chegar no se museu. Se você entrar de carro, da mesma forma. Porém, se você for entrar na recepção lá da parte onde o Paulo está, você desce. Sim. É uma construção que a gente percebe que ela tem alguns níveis, né, Paulo? Não, e o curioso, cara, tem pé direito alto, justamente porque naquela época da construção não existia energia elétrica e nem ventilador. Não. Então, por que o pé direito era alto? Porque pé direito alto, para quem não sabe, é o teto, é bem alto. Para que o calor fique lá em cima e a parte de baixo fique sempre fresquinha. E o ar circular. E você percebeu também, as janelas são enormes, elas começam lá em cima e vão até embaixo, não é janela como hoje. Hoje, as janelas parecem uns buraquinhos. As janelas daquela tempo eram enormes, né? Não só para entrar luz, que era luz natural, né? E a casa tem uma característica também, se você perceber, quem entra no museu, tem uma mandala de vidro, na sala central. Por quê? Porque naquela época não havia energia elétrica. Então, para não ficar um breu, como não haviam janelas, eles abriram no teto. Então, é criatividade, né? É adaptação à nova realidade. Fazer com que a claridade ultrapassasse o telhado e pudesse clarear lá dentro. Exatamente. Quer dizer, você vê, e fica assim, um elemento bonito na decoração. Numa casa de 1890. Você tem noção que é isso? Quer dizer, só a casa tem 133 anos. Só para você ter ideia, na concepção, quem é arquiteto sabe o que eu estou falando. Para os nossos dias de hoje, tem mansões, casas de pessoas riquíssimas, que elas contratam uma arquiteta e ela fala assim, eu quero luz natural. E aí não só, mas eu estou pondo um monte de janela, mas não quero só janela. Aí são feitos domos. A laje ela é aberta, são colocados domos até hoje com materiais transparentes, então na chuva, no sol, você tem salas... É iluminação natural. Você tem jardins de inverno, assim, você tem salas com a luz, a iluminação do dia passando. Na Europa é muito tradicional, o anoitecer cai por volta das 22 horas, então você tem aquele escurecer do dia já à noite. Sim, é verdade. É muito bonito. Então a gente perdeu muito isso. Agora imagina, uma casa de 1890 já pensar nisso. Quer dizer, é uma coisa à frente do seu tempo. Tem alguma informação, Paulo, de quem foi o mentor do projeto? Sim, na verdade a casa, ali era a chácara do prefeito, né? Por isso que a gente chama a casa de trás de casa do Coronel Lopes. O Coronel José Lopes dos Santos, que é o nome da Praça do Correio, foi o prefeito que mais tempo esteve à frente da prefeitura. E ele morava ali era a chácara do prefeito. Tanto que depois, o Johannes Francisco Bensdorp, o João Francisco Bensdorp, que também foi prefeito por 3 legislaturas, comprou aquela casa sede da prefeitura, que era praticamente do lado da chácara do prefeito. Quando a morte do Coronel Lopes, o Charles Helvig comprou a casa e resolveu construir aquela linda mansão, que é a mansão original. E começou a construir em 1860. Então, ela foi sendo construída e terminou em 1800. Foi 30 anos de construção, porque é uma casa gigantesca. Foi quando, então, a casa morava o Charles Helvig aí. Quando o barão Pritzovitz veio para casar com a filha, a casa foi dada em dote. Então, em função disso, acabou ficando, efetivamente, para a residência, por isso chama-se Casa do Barão, né, em homenagem ao barão Pritzovitz. É bem interessante a história é muito rica e muito envolvente. A gente, quando entra lá, parece que respira o tempo, né? E mesmo o carnaval respira o tempo, né? A gente teve aí desfile de fantasias no sábado passado, que foi gostoso, reunindo crianças e adultos, mostrando para as pessoas que a tradição, o folclore e a cultura não podem morrer, a gente não vai deixar morrer. Vale ressaltar também, né, Paulo, ali em torno da Casa do Barão, aquela propriedade, existiam outros casarios tradicionais e que foram demolidos na calada da noite. Todos demolidos. Por incrível que pareça, não sobrou nada. Não há nada. Existiam vários nas ruas. Aliás, uma das grandes frustrações das pessoas na cidade é justamente de não existir nenhum outro imóvel preservado, que deveria ser, por ser a primeira cidade, né? A única propriedade que tem realmente preservada é a casa do Instituto Histórico, a casa Martim Afonso, que era a casa do Barão de Piracicaba, mas está já desfigurada, porque ela era um U, né? Ficou só uma perninha agora, a construção de um prédio ocupou metade, mas não existe muita coisa, não. As ruínas mesmo da parede de pedra, que foi da fortaleza inicial do Brasil, estão submersas, ninguém mexe com isso. A vila não é verdadeira, né? A vila de São Vicente é uma criação ficta para poder lembrar dos tempos pretéritos. A igreja matriz. 1753, essa é bem antiga, né? Uma igreja, é a terceira dela. Né? Não, a primeira matriz foi soterrada e afundou lá com o maremoto. Construíram depois uma outra igreja pequena de Santo Antônio,
que ficou até durante o período, e construíram então a terceira matriz. A matriz só tem a virtude de ser a paróquia mais católica, mais antiga do Brasil. E ela mantém essa tradição, sim, até hoje. É uma igreja linda, com paredes grossas, né? O mercado municipal, que deveria ser o mercado municipal da cultura, que sempre foi meu sonho, não existe mais, e destruíram ele por dentro e não há nada acontecendo lá. Não há nenhum sinal de Não, nem um sinal de vida ali, viu, meu amigo? Eu estou pensando em levar um pessoal com celulares, virar para o céu e chamar ao auxílio dos interplanetários, extraterrestres, né? Alguém tem que nos salvar. A história da cidade foi jogada no lixo e não se recupera mais. E essa preservação, ela é importante. As pessoas têm que entender que ela é importante. Não basta apenas dizer que você tem essa história. Bom, mas Paulo, foi uma honra recebê-lo aqui hoje. Nós vamos programar um outro dia, quem sabe para que nós possamos fazer, inclusive, com você, que você também, eu já classifico até como historiador, me conhece muito. A gente tem aqui na região, ele não está sempre aqui, mas nós temos também o Manuel Gonzalez. Querido arqueólogo, claro que sim. Que fala muito também nessa parte de descobertas. A gente tem o Porto das Naus. Muito importante. O agora ministro dos Portos, Márcio França, esteve junto com o seu filho, o deputado estadual Caio França, e com o prefeito Caio Amado, dizendo que vai ser feita uma recuperação, que é importante para a história. É muito importante criar bolsão de estacionamento, criar a condição de fazer prospecção arqueológica. O sonho do ministro dos Portos, Márcio França, era voltar a ter um trapiche ali e ancorar uma caravela, alguma coisa na lateral, que pudesse ser um museu, mas um museu que preservasse a história. Porque em frente ao Porto das Naus, por exemplo, nós temos o engenho do Jerônimo Leitão, abandonado, é só ruínas e ninguém faz nada. Nem prospecção arqueológica fazem. Então é uma coisa assustadora. Parece que a gente não trata da nossa cultura como deveria, né? É uma pena. Então, está aí uma sugestão, né? Aproveitar esse momento, até que o ministro se envolveu nessa questão, e que autoridades possam, a própria prefeitura possa, empresas possam, quem sabe, ser parceiras e patrocinadoras para que isso possa acontecer. E nós aqui, dentro da Rádio Star News, a gente também tem um princípio, que além de áudio, a gente tem em vídeo também, a gente possa mostrar para você aqui, como o programa de hoje. Tem novidades por aí. Agora que o Carnaval passou, muita coisa vai acontecer, com imagens, com muita coisa que a gente vai fazer, para que você interaja conosco em áudio e vídeo e possamos proporcionar momentos como esse. Riqueza histórica, fatos, argumentos, elementos, pessoas que por aqui passaram. O Brasil é tradicionalistamente muito rico, só que esse tradicional rico ficou no esquecimento. Então, se deu ideia apenas, nós não somos contra. Pelo contrário, a modernidade veio muito bem recebida, e deve ser assim. Mas vamos fazer com que ela exista ao lado da importância do antigo, né? Eu outro dia vi umas fotos, Paulo, para encerrar, a antiga Santa Casa de Santos, que também sofreu com o desabamento lá do morro. Sim. Depois de sua mudança para uma outra área, do lado de cá do morro. É a atual área. E você percebia que não tinha nenhuma ligação com o centro. Não. Você tinha só aquela avenida Cláudio, me foge agora o Luiz da Costa. Isso. Passava aqui, mas a ligação sentido centro, como tem o túnel, não existia. Não. Era uma grande área. E bem grande, vasta, né? Sem nada. É verdade. Sem nada. É verdade. Quer dizer, eu adoro ver essas fotos. Nós temos acervo lá de mais 10 mil fotos antigas. Nossa, é muita coisa interessante. Vamos fazer uma visita interessante. para o Paulo para ver só essas fotos antigas e, quem sabe, mostrar. Fazer um programa especial. É verdade. Gravado mostrando. Coloca algumas num pendrive, trazemos aqui e mostramos para todo mundo. Isso. Vamos mostrar. Vamos mostrar. Gente, bom. Obrigado, Paulo. Uma honra mais uma vez. Muito obrigado. Boa quarta-feira de cinzas para vocês sábado aí. tem compromisso. Sábado lá o nosso Free Session vai ter em vários lugares, mas vai ter encontro de corais lá do Free Session às 15h no Instituto, com entrada franca. Não deixe de ir. É isso aí. Participe, cumpra o seu papel de bom cidadão também e curta todas as possibilidades aí que o Instituto Histórico Geográfico deixa para você de graça. E é claro, convide aí o marido, a esposa, a mãe, os amigos. Tome um cafezinho lá, curta uma tarde agradabilíssima. Um abraço para o Paulo, um abraço para você que ficou com a gente aqui nessa quarta-feira. Se você ainda vai trabalhar hoje, bom trabalho. Se vai descansar, bom descanso. E amanhã a gente está de volta na quinta. Amanhã já é quinta-feira de novo, gente. Meu Deus. Quinta-feira, semana voa e muito mais informação para você. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia